Malaquias 3:11. Aleluia. Você que não trouxe a Bíblia, acompanhe conosco aqui no Data Show. Glória a Deus. Podemos ler? Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Está escrito: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Diga: minha vinde não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Sente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, nessa noite, nesse domingo tão especial, um domingo de missões, falar com os irmãos de um assunto altamente espiritual, de um assunto que tem um grande valor diante do Evangelho, diante do nosso Deus, a ponto de um dos profetas reunir todo Israel e fazer uma correção. Qual é esse assunto? Diga assim comigo: o valor. Diga com fé, quem está rouco sou eu. Diga: o valor do dízimo. Novamente, o valor do dízimo. Eu quero falar para você nessa noite do valor do dízimo. Talvez você já ouviu falar, talvez você já foi discipulado por alguém que não é o seu pastor. Talvez a pessoa que falou de dízimo para você até falou contra. Talvez um infiel falou de dízimo com você, porque o infiel nunca vai falar bem. O infiel, ele sempre é contra, em todas as áreas. Talvez você ouviu de quem não deveria ter ouvido, e aí tem objeção, aí não tem a aceitação que deveria ter. E como seu pastor, seu mentor, neste domingo eu quero falar para você do valor do dízimo, que vai além de 10%, que vai além de porcentagem. Deus, Ele é criador de todo o universo. Nada trouxemos para esse mundo. Você, ao nascer, não trouxe nada para este mundo. E eu quero lhe dar uma boa notícia: você também não vai levar nada. Nada é seu. Pastor, mas o que eu sou então? Você é um mordomo. Você é mordomo de Deus nessa terra. Diga: eu sou mordomo de Deus nesta terra. O que quer dizer isso, pastor? Você é administrador. Deus colocou alguma coisa na sua vida, nas suas mãos, para você administrar. Talvez uma empresa, talvez o salário. Ao certo, somos administradores e mordomos. E como mordomo, nós precisamos agir com fidelidade nessa mordomia que recebemos. Um dos sinais de fidelidade ao dono de tudo é devolver a Deus 10%, diga 10%. Aí
nós a chamamos de dízimo, a Bíblia chama de dízimo. É devolver a Deus 10% de tudo, diga tudo, o que Deus me deu. Está muito agudo aqui em cima. De tudo aquilo que Deus nos deu. O dízimo, ele não é uma questão meramente financeira. O dízimo nunca foi, agora assumiu tudo, uma questão financeira. Não. O dízimo é mais do que o valor que você coloca lá no envelope. O dízimo, ele é um sinal de fidelidade. Ele é um sinal da minha confiança em Deus. Algumas pessoas não conseguem devolver o dízimo. Eu não digo dar, porque é de Deus. Devolver o dízimo, porque não confia na ação de Deus, não confia no suprir de Deus. O dízimo não é uma invenção da igreja. O dízimo não é uma invenção de pastores. O dízimo é um princípio estabelecido por Deus. Foi assim com Abraão. Abraão tinha o sacerdote dele. Abraão, ele tinha o Melquisedeque dele, o sacerdote dele, a quem ele devolvia o seu dízimo. Dízimo não é simplesmente dinheiro. A gente se engana muito. Dízimo é um ato de adoração. Todas as vezes que você recebe o seu salário, separa aquilo que é dele, você começa a adorar a Deus. Você começa a glorificar o nome dele. E para quem é fiel, isso é tão gratificante. Para quem não é fiel, vai falar mal, vai falar o contrário, é claro. Talvez você só tenha ouvido até hoje infiéis falarem de dízimo, porque eles não são. Vão falar mal, é claro. Você não vê um fiel dizendo, eu não consigo, esse mês eu me arrependi de ter devolvido o dízimo. Pelo contrário, às vezes vem a luta, vem a tribulação financeira, e nós, os fiéis, falamos assim, ó, com toda luta, com toda guerra, mas o que é do Senhor é do Senhor. Quantas vezes você já saiu de casa adorando ao Senhor? Como assim, pastor? Com o seu dízimo separado, para adorar Ele. Quando você sai do seu lugar, você é consumado o ato da adoração. Você coloca aqui no altar, na mão do sacerdote. Então, dízimo é algo além do dinheiro. O ato do devolver o dízimo é um ato de adoração. É um ato de fé. É por isso, nem todos conseguem adorá-lo. Nem todos conseguem ter fé. É por isso que há algumas objeções para algumas pessoas. Dízimo, ele não é opcional. Dízimo é um mandamento. Não é uma opção. Não. Se sobrar eu dou o dízimo. Quando eu conseguir pagar todas as minhas contas, eu vou dar o dízimo. Não é assim. Nesse texto de Malaquias encontramos os perigos e as promessas de ser dizimistas. Diga comigo, os perigos e as promessas de ser dizimistas. Eu quero que você acompanhe conosco. Eu quero falar primeiro dos perigos sobre o dízimo. Na realidade, é os perigos e promessas do dízimo, não é de ser. Perigos e promessas sobre o dízimo. E eu quero falar do primeiro perigo, está escrito no versículo 8 do capítulo 3 de Malaquias. Capítulo 8,
Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas para a construção. É alçada, a alçada é pedida. Sabe aquele envelope que tu levou para casa, que o pastor pediu, tu não deu ainda? Oferta alçada. Não é só dízimo, é dízimo e oferta. Ah, eu não dou dízimo porque todo pastor é ladrão. Essa é um papo furado, esse é um papo furado do diabo. E de quem é ladrão? Porque a Bíblia diz que quem rouba é quem não dá. Cuidado, tenha muito cuidado para você não estar ouvindo um ladrão. Só fala mal de dízimo e oferta quem é ladrão, quem rouba. Neste versículo a gente descobre quem é o ladrão. Se é o pastor ou se é quem não devolve. O povo perguntou a Deus. Houve uma conversa. Aí, no meio dessa conversa, alguém pergunta: roubará o homem a Deus? Toda vez que a gente pergunta, o céu responde, irmãos. A gente pode não querer ouvir, mas o céu responde. Ele tem os meios dele de responder. Os céus respondeu: todavia vós me roubais. Deus falou: todavia, vocês têm me roubado direto. E dizei, ainda pergunta: no que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tenha muito cuidado, você não está dando ouvido a um ladrão, alguém que não é dizimista, porque você não vai ver um fiel falando disso, você vai ver um infiel. O primeiro perigo do dízimo é esse: é reter o dízimo. Diga: reter o dízimo é o primeiro perigo. É não trazer, é reter. E ainda acha que está tudo bem. E ainda acha que não tem nada errado. Em que te roubamos? Quando tu retém o dízimo, irmão. Quando tu rouba, quando tu retém. Reter o dízimo é um perigo gravíssimo. Reter é uma apropriação indébita, porque dízimo é do Senhor. É uma apropriação indébita. Não devolver o dízimo é uma retenção indébita de algo que não é seu. O dízimo não é seu, o seu é os 90%. Não podemos nos apropriar daquilo que não é nosso. Olha para o irmão que está do seu lado: o dízimo, diga para ele: o dízimo não é seu. Diga: não retenha aquilo que não é seu. Não retenha o dízimo. Você é chamado de ladrão. Se eu reter o dízimo, eu vou ser chamado. Aliás, já está aqui. Primeiro perigo é reter. Segundo perigo, capítulo 3, versículo 10. Segundo perigo: trazei todos os dízimos à casa do. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos. Às vezes a gente subtrai. O segundo perigo é subtrair o dízimo. O que é subtrair? A gente passou pela aquela fase. Eu estou aqui diante de um professor de matemática. Quando a gente soma, aumenta. Quando multiplica, a palavra se defende. Quando subtrai, tira, diminui. Como tem gente que tem diminuído o dízimo, mas não é porque está ganhando menos, tem diminuído, é porque não tem dado de tudo, tem subtraído, tem várias fontes de renda, mas só dá daquele.
sai do lugar com aquela adoração igual a do Ananias e a da Safira, pela metade, e vem no altar. Por isso que está tendo morte na finança. Não subtraia, é outro perigo, subtrair o dízimo. Você tem que fazer isso aqui, trazei todos. Não está dizendo trazei do que você quiser. Não subtraia o dízimo. O dízimo não pode ser entregue por parte. Temos que entregar todo. Para algumas pessoas é bem fácil tirar o 10%. Ganhou um salário, 10% é tanto. Aí chega na época do 13º. Não, no 13º nem Deus se mete, pastor. Cuidado para você não reter o que não é seu. Não, nessa premiação aqui que eu ganhei, nesse abono salarial que eu ganhei, esse aqui é meu. Você não ganhou? Não veio para sua mão? Trazei todos, não faz parte esse? E você não recebeu? Não, esse bico que eu fiz aqui, esse dinheiro extra aqui, que eu com muito suor, você vai subtrair. E quem subtrai só diminui. Não subtraia o dízimo. É um perigo subtrair o dízimo. Terceiro perigo, também no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do... Aonde é que é para trazer? Para a casa do Senhor, casa do tesouro, a casa. Trazei todos os dízimos. Não seja, outro perigo, não seja administrador do seu dízimo. É um perigo gravíssimo você querer administrar o seu dízimo. Pastor, porque lá na África tem uma família que está assim, lá no bairro tal, e aí eu vou resolver esse mês, já fiz as contas, meu dia não dá para comprar 5 cestas básicas, vou subtrair aqui, vou dividir, e vou comprar do meu dízimo 5 cestas básicas, e vou dar para aquelas famílias. Você quer dar? Você quer ser um missionário nessa área? Tire do que é seu, dos 90, dízimo não é seu, não é você que administra. Não sou eu que administro o meu dízimo. O meu dízimo, o dízimo do Cláudio? Não é o Cláudio. Porventura eu sou sacerdote, mas entra no bolo de todo mundo. Eu não pode administrá-lo. Não sou eu que decido o que faço. Olha, pastor, este mês está aqui o meu dízimo, mas eu queria que o senhor fizesse isso aqui na igreja com ele. Estou vendo que isso aqui não está legal. Não sou eu que administro, não é você que administra. O dízimo quem administra não sou eu, não é você. Não seja administrador. Ou o dízimo não é de Deus? É de Deus. Como você quer administrar o que não é seu? Você não tem ideia o que é ouvir essa palavra. Eu olho aqui, eu vejo um bocado de dizimista rindo, balançando a cabeça. Eu vejo os irmãos com a cara, parece, de sapo que está alagado na enchente. Parece que a lagoa expulsou ele da... É olhar daqui e você vê o dizimista com um sorrisão, 15 para as 3. Que ele sabe que está certo, que ele sabe que ele está fora desse perigo. Agora quem é contra, cuidado para você não ser discipulado por quem
não tem a capacidade de lhe discipular. Você só pode ensinar o que você tem. Se você não é dizimista, é isso que você vai ensinar. E muitos têm sido discipulados por quem não é. Ouça pela voz do seu pastor. Não retenha o dízimo. É um perigo reter. Não subtraia. É de tudo que Deus lhe der. É de tudo que Deus lhe der. Eu vendi aqui uma casa, vendi um carro, vendi aqui 5 patos, vendi, né? Irmão, tire o dízimo, não é seu. Você não é o administrador. Eu quero falar agora das promessas. Quem já era dizimista estava rindo, agora vai dar glória. Agora vai explodir. Eu estou falando só dos perigos. Diga: não posso reter, não posso subtrair, e não posso administrar o meu dízimo. Agora eu quero falar das promessas, porque existem promessas, e não são poucas. Quero falar de algumas. Para ser específico, hoje eu quero falar de 4 promessas que está sobre a vida de quem é dizimista, de quem não retém, de quem não subtrai, de quem não administra. As promessas sobre o dízimo. O Malaquias discorreu, falou dos perigos, mas ele também fala das promessas. Diga: as promessas existem. E a primeira promessa também está nesse versículo. Está lá, no meio do versículo diz: se eu não vos abrir a janela dos céus. Diga assim, primeira promessa: janelas abertas dos céus. O dizimista tem janela dos céus abertas. Você tem ideia o que é isso, irmão? A janela do céu está aberta para mim. A janela do céu está aberta para você. Janelas abertas. Ele diz: se eu não vos abrir, é Deus falando, não é o profeta. Se eu não vos abrir a janela dos céus. Quando somos fiéis, a janela dos céus se abre na nossa vida. Quantos têm janelas abertas aí na sua vida? Diga amém. Uma outra promessa também está aí: se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida. Uma outra promessa é essa, que Deus tem bênçãos sem medida. Bênçãos sem medidas. Irmãos, chega de viver uma vida medida, uma vida regrada. Chega. Eu acho que o dizimista, eu pelo menos creio que seja assim, quando ele vai na padaria, se é 5 na casa dele, ele não compra um pão para cada um. É sem medida. O avarento compra um para cada. E já chega e diz: olha, é um para cada. A bênção sem medida. Na hora da comida, na casa do dizimista, não um pedaço para cada um, não. É sem medida. Come o que tu aguentar aí, abençoado. É uma promessa. Bênçãos sem medidas. Eu não estou falando só de comida, não. Estou falando de comida aqui. Sei porquê, mas é todas as bênçãos sem medida. Quem está me entendendo? Diga amém. Promessas para quem é dizimista. Janela dos céus abertas. Bênçãos sem medida. Terceira promessa, versículo 11. Versículo 11, é o que nós lemos: por vossa causa repreenderei o... Irmãos, por tua causa. Tu já imaginou Deus olhar e falar: por tua causa, por vossa causa, o devorador será repreendido? Por
que causa? Porque eu sou fiel. Porque você é fiel. O devorador será arrependido. Deus não somente abre a janela, como também repreende o devorador para a bênção não fugir. Porque não adianta ter janela aberta e o devorador levando. Tem alguma coisa está errada. Janela aberta, devorador repreendido, que é para não sair, que é para a bênção ficar. Diga amém. Deus não só abre as janelas, Ele também repreende o devorador. Uma outra promessa na vida do dizimista está no versículo 12. O versículo 12 diz assim: então todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Uma terra deleitosa, bem-aventurado. O que quer dizer isso, pastor? Felicidade plena. Isso está sobre a vida de quem é dizimista. Ser uma terra deleitosa. Essa é uma das promessas. A verdade, a felicidade está presente na casa de quem recebe esses benefícios. Eu preciso ser essa terra deleitosa. Irmãos, a questão não é ter dinheiro, é ter essas bênçãos. Porque tem gente que tem milhões aí, mas é triste, não é feliz. A pessoa mais rica dessa cidade pode ser mais triste do que qualquer um aqui. Você pode ser mais feliz do que a pessoa mais rica dessa cidade. A questão é ter essas bênçãos sobre a sua vida. A questão é ter céu aberto. A questão é ter bênção sem medida. Não precisa ser milionário para ter bênção sem medida. Não precisa. Mas tem milionário que não tem bênção sem medida. Quem está me entendendo? A questão é ter a bênção do devorador repreendido na sua vida. Essa é a questão. Com essas palavras, com esta pregação, é claro que eu não quero convencer ninguém. Eu entendo que eu tenho que ser. Mas, até porque é o Espírito Santo que faz a obra. A gente prega tanto, irmão, não adultera, tu vê, tem gente adulterando. A gente prega, irmão, não peca. No dia do juízo final, vai ter gente que vai para o inferno. Então, se o Espírito Santo não fizer, irmãos, a obra já era. Mas eu entendo que eu preciso dessas promessas, que eu preciso correr, sair fora desses perigos. Eu não posso reter nada, eu não posso administrar, não posso subtrair o meu dízimo. O que eu preciso é dessas promessas. E para ter essas promessas eu não posso reter, eu não posso subtrair e eu não posso administrar. Deus já escolheu alguém para fazer isso. Eu acredito que realmente quem entregou o coração para Jesus também entregou suas finanças. E realmente quem se converteu a Deus não terá nenhuma dificuldade de trazer 10% do que é seu. Aliás, não é nosso, é de Deus. A Bíblia já diz isso. Quem realmente se converteu. Quem está aqui só passando uma temporada, tem dificuldade. Que fique claro entre nós que na matemática de Deus nós perdemos o que retemos. Na matemática de Deus perdemos o que retemos.
Quantas pessoas reteram o dízimo e depois não fizeram nada com? Quantas pessoas devolveram o dízimo? De tão pouco. E prosperou. Obrigado. Na matemática de Deus, nós perdemos o que retemos e ganhamos o que devolvemos. Essa é a matemática de Deus. Eu preciso entender isso. Eu quero terminar lendo o que está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 19. Esse versículo ele impactou minha vida assim no início da minha caminhada com Cristo. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes, comereis. É uma questão de querer. Eu tenho que querer e eu tenho que ouvir. Tem gente que não quer. Aí, se não quer, não vai ouvir. Mas também não terá. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso não é versículo isolado, não. Coloque o 20 aí. Mas se recusardes, ó. Não é versículo isolado, não. Eu não jogo nesse time, não. Mas se recusardes, se fordes rebeldes, sereis devorados da espada, porque a boca do Senhor diz, não é o pastor que fala. Se quiserdes e me ouvides, comereis. É uma questão de querer. É uma questão de ouvir. Quem você tem ouvido falar sobre dízimo? É o seu pastor? É alguém que é fiel ou alguém que não é fiel? Quando você ouvir alguém falar mal do dízimo, irmão, você é dizimista? Ah, então, por favor. Entenda isso. Eu não posso reter. Eu não posso subtrair, ou seja, dar só do que eu quero, só do que eu acho. Você realmente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente devolve o dízimo do que você realmente ganha? Você faz um chute. É tanto. Não. Mas você está dando do que você realmente está ganhando. Você não pode reter. Você não pode querer administrar isso. Existe inúmeras promessas. Falei quatro. Janela dos céus abertas, bênção sem medida, devorador repreendido e felicidade plena. É difícil você ver o dizimista, meu irmão, triste. Com finança não. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus.